Boa noite, queridos amigos. Finalmente chegou o momento em que, nas telas dos seus aparelhos do YouTube, foi desvendado o mistério da dor no ombro, a limitação do seu movimento. Hoje, vou mostrar para vocês um conjunto de exercícios para restaurar a mobilidade da articulação do ombro. Mas não se apressem em se decepcionar. Além daqueles que sentem dor no ombro, os exercícios de hoje também vão ajudar pessoas com postura encurvada. Todas as pessoas com postura encurvada, cheguem mais perto, chamem elas para a frente das telas, escrevam cartas para elas, liguem para elas, abram as janelas e gritem. Convidem todas as pessoas com postura encurvada para assistirem. Hoje eles finalmente têm a oportunidade de deixar de ser encurvados. Finalmente, endireitar as costas e olhar nos olhos com orgulho uns aos outros. Então, vejam o que vamos fazer hoje. A articulação do ombro, como todos já sabem, é formada por superfícies articulares compostas por dois ossos, o húmero e a escápula. Aqui ao lado deles está também a articulação acromioclavicular. Ele tende a algo interessante e possui uma característica singular. A doença se chama periartrite escapulohumeral do ombro. Com essa doença, praticamente não há alterações na própria articulação. A cartilagem está como nova. O espaço articular parece um pouco reduzido. Praticamente não há inflamação, mas mesmo assim o movimento é ruim. Há uma forte limitação de movimento. Toda vez que levanta o braço, sente dor. A dor pode estar em diferentes partes do ombro. Pode ser na frente, pode ser aqui, um pouco em cima, pode ser atrás, em qualquer lugar durante o movimento. A dor pode aparecer em qualquer momento quando você levanta o braço, no início do movimento, quando levanta um pouco mais alto, ou quando não consegue alcançar um objeto que está em cima. O que acontece durante todo esse processo? O que impede o ombro de se mover? Embora a própria articulação esteja praticamente em perfeito estado, nos processos mais avançados, essa cápsula articular perde sua elasticidade. E muitos exercícios que vemos juntos na internet são voltados para a restauração da flexibilidade, como se fosse a recuperação da elasticidade da própria cápsula articular. Mas esses exercícios são feitos por último, depois que você já recuperou o suporte muscular ao redor da própria articulação. Porque, se você começar imediatamente a fazer exercícios para alongar a cápsula, isso vai demorar muito e será muito doloroso, desagradável. Por isso, é preciso começar recuperando os músculos que cercam a articulação. Na maioria das vezes, a dor aparece, uma das dores mais comuns que acontecem é aqui, na parte da frente do ombro. Nesse caso, o tendão do bíceps, da cabeça longa do bíceps, fica inflamado. Se começarmos a forçar ele, vai doer ainda mais. Tudo isso se desenvolve, em 90% dos casos, naqueles que têm problemas no ombro. E agora, aqueles que têm má postura também. Atenção! Praticamente todos vocês têm a parte traseira do músculo deltoide muito fraca, a porção traseira do deltoide, o próprio músculo deltoide. É assim, ela cobre toda a articulação e participa praticamente de todos os movimentos do braço, de todos os movimentos da articulação do ombro. Levantam para frente. A parte anterior do músculo deltoide trabalha mais. Junto com ela, outros músculos também participam desse movimento. O peitoral maior, a cabeça longa do bíceps. Mas o movimento principal é feito por ela. O supraespinhal também trabalha um pouco. No movimento lateral, vocês também fazem. O deltoide faz um pouco do movimento. O trapézio faz o movimento. Os músculos que elevam a escápula, o supraespinhal. O serrátil estabiliza na escápula. Em todos os lugares, o deltoide posterior, quando trabalha. Em todos os movimentos em que o braço vai para trás, quando você puxa algo assim para você. Mas, em qualquer um desses movimentos, por exemplo, quando você levanta o braço para frente, nesse momento o deltoide posterior também precisa estabilizar a própria articulação. Mas por causa dos nossos movimentos do dia a dia,
quando fazemos mais movimentos com os braços à frente. Levantamos algo, pegamos algo, entregamos algo, às vezes até mais longe. O deltoide posterior não recebe carga suficiente e começa a enfraquecer gradualmente. E se você chegar de lado ao espelho, assim, virar a cabeça devagar para se ver no espelho, você pode perceber. Especialmente nos estágios iniciais, quando você ainda não perdeu todo o deltoide, que aqui ainda tem um pouco. Algo parecido com um músculo também existe de lado. Mas atrás, bem aqui, praticamente não há músculo. Se você levar o braço assim para trás, aqui nem vai tensionar nada, porque o deltoide posterior está ausente. E nesse caso, o ombro justamente se desloca para frente. Todas as pessoas corcundas, vocês praticamente também não têm o deltoide posterior desenvolvido. E mesmo que o ombro de vocês não doa agora, com o tempo há uma grande chance de que venha a doer. Porque é ruim quando o ombro se desloca para frente. Isso afeta negativamente o pescoço, puxando junto e tensionando o músculo que eleva a escápula. Toda a região cervical da coluna limita a mobilidade. Praticamente de toda a região cervical, porque começa nos 4 primeiros vértebras cervicais. Aqui, o forame intervertebral diminui. Haverá compressão dos nervos. O braço ficará mais fraco e surgirão mais problemas no ombro. A escápula se desloca para frente, o peitoral menor encurta, limitando a mobilidade das costelas e dificultando a respiração. A caixa torácica perde a capacidade de se mover durante a inspiração e expiração, piora. A ventilação dos pulmões fica prejudicada. Torna-se difícil enchê-los de ar e depois expirar todo esse ar. Então, o que precisamos recuperar hoje? Primeiro, como dissemos, o deltoide posterior. Além disso, quais outros músculos também param de funcionar naqueles que têm dor no ombro e naqueles que ficam corcundas? É o músculo infraespinhal, um músculo pequeno, bem pequeno. Aqui temos a espinha da escápula, e todo esse espaço é ocupado por ele. Músculo infraespinhal. Se fizermos um movimento isolado, esse músculo fará este movimento aqui. Ou este movimento aqui, se for junto com o músculo redondo menor, será esse movimento. Esses dois músculos, o deltoide posterior e o músculo infraespinhal, são muito propensos a fraqueza. Esses dois músculos são bastante propensos à fraqueza. E por isso nós somos obrigados a mantê-los em bom tônus com vocês. Então, a deltoide posterior fica bem aqui. Esta é a parte média. E aqui temos o músculo infraespinhal. E só depois de restaurá-los é que podemos começar a desenvolver a elasticidade da cápsula articular. Então, amigos, vou mostrar para vocês os exercícios que realmente trazem o máximo de resultado. Primeiro, antes de treinar, é desejável colocar esse músculo mais ou menos em ordem, porque em músculos enfraquecidos, frequentemente existem essas áreas danificadas de tensão constante, porque quando o músculo diminui de volume, ele ainda precisa trabalhar. Ele começa a se lesionar e surgem áreas doloridas, os chamados pontos gatilho. Em certos círculos, eles também são chamados assim. Na verdade, são apenas áreas de tensão no músculo que não relaxam. Há sempre um pequeno tônus ali. Ou isso, eles podem aparecer como pontos ou como áreas assim. Por isso, para eliminá-los, você vai precisar de uma bolinha. Pode ser uma de tênis ou uma mais dura. E aí, sua tarefa é encontrar nesta parte da escápula, que fica abaixo do eixo da escápula, os pontos doloridos. Primeiro, passe a bolinha por todas essas áreas, por toda essa região. Encontre os pontos mais doloridos. E alguns deles, quando você pressionar, vão irradiar dor para a própria articulação do ombro. Pode ser que irradie para frente. Não se assuste, apenas faça menos pressão ali. Mantenha a bolinha nesse ponto e, com o tempo, a dor vai passar. Como isso é feito? Veja, vou mostrar. Isso acontece às vezes.
Vou mostrar em mim mesmo. Não tenho pena de mim por vocês. Colocamos a bolinha aqui, pronto, acertei o deltoide posterior. Ele também precisa ser trabalhado. Talvez vocês não consigam ver direito, mas estou só mostrando como fazer isso. Aqui, encostado na parede, desse jeito você trabalha o ponto dolorido. Achou o ponto dolorido? Se estiver muito dolorido, é só pressionar e segurar. Se a dor não for tão forte, dá para fazer em movimento. E bem na escápula, assim você trabalha um ponto, o segundo, o terceiro. Nesse momento, você pode assistir alguma coisa na televisão. Agora, você pode até fazer isso ao mesmo tempo. O mesmo com o deltoide posterior, que já fica mais perto daqui, do osso do braço. Você também trabalha toda essa parte? Você também achou um ponto dolorido e apertou? No começo, depois que você trabalhou a região, podem ficar essas sensações desagradáveis. Ou seja, você pressionou, terminou, mas parece que ainda dói alguma coisa ali. Isso não é nada grave. Não está acontecendo nada de errado. É só que o músculo está se recuperando aos poucos. O principal é não pressionar com muita força, porque é uma dor desagradável. Isso já é suficiente. No geral, trabalhamos tudo aqui, também trabalhamos o deltoide posterior e o músculo infraespinhal com a bolinha. Mas em um ponto só, 1 a 2 minutos, já é suficiente. E agora, finalmente, vamos dar carga nesses músculos. Primeiro, por onde começamos? Deltoide posterior. Como treinar? É bastante difícil. É difícil escolher um exercício para ela, especialmente para quem já sente dor no ombro, porque muitas vezes, junto com ela, começam a trabalhar também o músculo supraespinhal e o trapézio. Isso! Alguns sugerem treinar assim, inclinado, desse jeito. Mas aqui, ao girar, ainda ocorre o pinçamento do tendão do músculo supraespinhal. Por isso, hoje eu recomendaria para vocês o seguinte exercício. É necessário um peso pequeno, para quem sente dor no ombro. Até 1 quilo, meio quilo, já é suficiente. Para quem faz para prevenção, pode usar um peso um pouco maior. Isso vocês vão escolher por conta própria. Agora vou mostrar para vocês alguns níveis de dificuldade. Como podem ver, também tenho halteres aqui. Vou mostrar para vocês também. Então, deitamos. Vácia segue de lado. Dessa forma, o sofá ou a cama servem perfeitamente, se você tiver. É melhor não fazer no chão, mas sim em algo como o sofá ou a cama. Simplesmente sem peso. Vou mostrar primeiro. Coloque a mão dessa forma, com o polegar para baixo e o mindinho para cima. Abaixe para alongar um pouco o deltoide posterior. E não precisa alongar de propósito, basta abaixar levemente. Isso já é suficiente. Ela já vai alongar um pouco e dessa posição levantamos para cima, mas não muito alto. Aqui não precisa, ou seja, basta até a altura do ombro ou um pouco acima. Bem, aproximadamente 45 graus em relação ao seu eixo central. Aqui não importa onde estará a mão, se for aqui, aqui ou aqui, tanto faz. É como for mais confortável, ou seja, você pode escolher este ângulo, como for mais confortável para você. Pegue um objeto pequeno. Se não tiver um haltere, encha uma garrafa de água. E levante assim, com o dedo mindinho apontando para cima. Levante, abaixe, faça devagar. Se o músculo estiver muito fraco, você vai sentir o esforço mesmo sem muito peso. Pode se cansar rapidamente. Aqui em cima não faz sentido levantar, pois a carga principal ficará no músculo. Se doer segurar o ombro lá em cima, segure um pouco mais baixo e levante nesse ângulo, vai ser a mesma coisa. Ou seja, não depende de como o braço vai estar ou onde ele vai estar. Depois você pode usar um peso um pouco maior. Também levanta, abaixa, levanta, abaixa, faz de 5 a 10 repetições, depois pode aumentar um pouco mais o peso. Aqui está um haltere de campeão, por exemplo, 1,5 kg. Vou tentar levantar na frente de vocês e vamos ver se consigo fazer isso. Então, amigos, atenção. Opa!
É surpreendente, mas também funciona. Olha, levantamos para cima, para baixo, o deltoide posterior se contrai de forma bastante eficiente durante esse exercício, e junto com ele também trabalha um pouco o músculo infraespinhal, que é importante para nós. Outra opção também muito boa é treinar esse músculo com a ajuda de um elástico. Então, amigos, prendemos o elástico na porta, assumimos a mesma posição que fizemos deitados, mais ou menos, e começamos a fazer. Esse movimento é para o lado, ou seja, parecido com o que acabamos de fazer. Deitado, o movimento é exatamente o mesmo. Aqui nós estamos trabalhando isoladamente o deltoide posterior. Mais adiante, ao girar assim, é possível combinar simultaneamente a carga no deltoide posterior e no deltoide médio. Aqui você pode fazer isso tanto com elástico quanto deitado. Como faremos isso? Assim? O deltoide posterior era ativado ao segurar o braço assim. Se girarmos assim, se estivermos em pé, será com o polegar para cima. Se estivermos deitados, será com o dorso da mão para cima. E a partir dessa posição, fazemos esse movimento dessa forma também. Aqui vamos trabalhar o deltoide posterior e o deltoide médio, uma parte do músculo deltoide médio, e também será ativado esses músculos aqui entre as escápulas, que são o trapézio médio e o músculo romboide. Deitado de lado. Como fazer isso deitado de lado? Aqui. Do mesmo jeito que fizemos antes, você está deitado assim. Também deitou de lado e aqui assim. A primeira opção que tivemos foi essa aqui. Aqui nós vamos virar com o dorso da mão para cima e levantar assim. Fazemos esse movimento, se for com pouco peso, é esse movimento aqui. Levantou, abaixou, assim. Continuação. Deltoide posterior. Em seguida, para desenvolver a mobilidade do ombro, pegamos nosso elástico e agora o prendemos um pouco mais alto e fazemos o mesmo movimento. Mas agora já temos um ângulo um pouco diferente, assim. Puxamos um pouco de cima e nosso deltoide posterior, a partir dessa posição alongada, vai ser treinado em um ângulo um pouco diferente. Depois que você a fortaleceu mais ou menos, você continua esticando o elástico. Ou seja, deve haver tensão durante esse movimento. E na posição esticada, você começa a levantar e abaixar o braço. Levantamos para cima e abaixamos para baixo. Aqui também pode fixá-la. Prenda em diferentes ângulos, de modo que durante os exercícios você não sinta muita dor. Aqui, para cima e para baixo. Não é necessário fazer toda a amplitude, ou seja, não precisa levantar muito alto até o final. O principal é que durante o movimento você sinta tensão aqui, no deltoide posterior. Ele vai ficar tenso se você puxar bem o elástico até aqui. Talvez você já tenha visto muitos exercícios específicos para o treino do músculo infraespinhal. Esses exercícios também são bem interessantes. É aquele em que você puxa o elástico assim, puxando para cá. Existem várias variações desse exercício. Dessa forma, com o cotovelo livre, como se estivesse pendurado. Existem variações em que você coloca algo aqui, prende algum objeto com o cotovelo e puxa para cá. Todos eles, no geral, são bons. Mas você só deve começar a usá-los depois de já ter trabalhado um pouco o músculo deltoide posterior. Se a fraqueza do deltoide posterior persistir, isso não será muito eficaz e pode até causar uma lesão ainda maior no ombro. O próximo exercício serve para corrigir esse desvio do ombro para frente. Para isso, primeiro é preciso trabalhar esta área aqui. Aqui está o espaço entre o deltoide anterior e o peitoral maior.
Aqui existe esse sulco, o próprio peitoral menor e parte do peitoral maior. Também é bom fazer com bolinha. Aqui, você pega ele. Também fique perto da parede, coloque aqui. Mas não coloque no músculo deltoide, para não atingir o tendão longo do bíceps, que pode estar inflamado. Mais para dentro da deltoide. Aqui existe um sulco entre o peitoral maior e o músculo deltoide. É exatamente esse ponto que você deve trabalhar. O próprio músculo peitoral. E quando você trabalhar o músculo peitoral, também vai atingir o peitoral menor. Pegue a bolinha, coloque aqui e desse jeito, movimente um pouco para a direita e para a esquerda. Assim você vai relaxar o músculo peitoral um pouco e o ombro já vai se abrir. E depois disso, aí. Você pega o elástico novamente, deve... Aqui, você prende no cotovelo, coloca a mão na nádega com o dorso da mão e a partir dessa posição, fica de lado em relação à parede. A partir dessa posição, você faz esse movimento, puxando o elástico com o cotovelo para cá. Sua posição inicial é essa. Você puxa com o cotovelo para cá. Pode girar um pouco o tronco também. Não tem problema. E nessa posição, aqui você também treina muito bem aqueles músculos que praticamente não trabalham no dia a dia. E por último, também um exercício raro, mas muito bom, que ajuda a restaurar o tônus de todos os músculos do ombro. É o exercício para a cabeça longa do tríceps. O tríceps tem 3 partes: a média, a externa e a longa. Falo certo, mas se estiver errado, corrijam nos comentários. Média, externa e longa. Acho que são essas. Aqui está a cabeça longa. Ela se prende aqui na escápula. Todas elas depois se prendem ao olecrano, para treinar essa parte. Mas todo mundo sabe como treinar o tríceps, vocês com certeza sabem como treiná-lo. Bem, além das flexões, esse exercício no crossover, sim, esse exercício aqui. Isso não serve. Aqui, para que a carga vá exatamente para a cabeça longa do tríceps. Você pega o elástico e faz esse movimento aqui. Ou seja, o braço reto faz o movimento para baixo, assim. Para baixo aqui, assim, e volta. E assim, é exatamente assim que você vai ativar. Essa parte do tríceps também, que normalmente é pouco usada no dia a dia e pouco treinada. Mas ela também participa da estabilização da articulação do ombro. Então, amigos, aqui terminamos nossa viagem fascinante pela cavidade da articulação do ombro. Visitamos o músculo deltoide, o músculo levantador da escápula e todos os outros. Parabéns para vocês! Experimentem esses exercícios e escrevam nos comentários qual efeito eles tiveram para vocês. E até os próximos programas.